gente vai discutir o capítulo 5, a cultura dinâmica, e nós vamos, se der tempo, né, acho que dá, falar sobre a magia, a religião e a ciência, como forma, sistemas de pensamento. Então a cultura dinâmica vai mostrar que a cultura, como ela é construída, produzida pelas pessoas e pela sociedade, é sempre possível dela se transformar. Então não existe cultura estática. Todas as culturas têm possibilidades de transformação. Às vezes mudanças, transformações, que como a gente está às vezes misturado na cultura, na sociedade, a gente não consegue observar, perceber, não é? Um exemplo interessante, eu acho que as crianças hoje, elas acham que sempre existiu celular, né? Assim como a minha geração, quando eu tinha lá pelos 30 anos, a gente falava para as crianças: olha, no meu tempo não tinha computador. Assim, não tinha? Como se fazia para viver, né? Internet era muito difícil, a internet é fácil, é de 10 anos para cá, menos que isso. A gente acaba se acostumando, né, com as coisas e nem se lembra do tempo que não existiam as coisas. Eu fico pensando, por exemplo, é um dado que eu tenho, na França, em 1950, o que a gente imagina da França em 1950, né? País desenvolvido, né? De cada 10 pessoas, de cada 10 casas, uma tinha geladeira. Isso há quantos anos atrás? 70 anos atrás. Imagina no Brasil, né? E veja então que a geladeira hoje no Brasil é um bem comum, né? Mas na França, 70 anos atrás, as pessoas não tinham geladeira. Elas tinham que se virar de outras formas para conseguir conservar os alimentos, né? Então veja como a cultura nossa é extremamente dinâmica. Mas mesmo uma cultura supostamente simples como a indígena, ela também é dinâmica. As pessoas podem tomar decisões, podem transformar ela, né? Então, e a cultura, ela pode, como a cultura é uma criação humana, ela sempre pode mudar. E o exemplo que ele dá, e foi um exemplo que eu dei no começo das aulas, é a casa, né? Por exemplo, a formiga, as abelhas, o João de Barro, todas elas constroem sua casa. Mas todas elas, dentro da espécie, vão fazer a mesma casa, em todos os séculos enquanto existia aquela espécie. Se a gente pegar uma casa de João de Barro em 1500, em 1600, quando começou a ter a cidade de São Paulo, já tinha, e olhar as casas de São Paulo em 1600 e hoje uma casa na cidade de São Paulo, quantas mudanças teve, né? Quanto mudou. Mas a casa do João de Barro vai ser a mesma, porque o João de Barro ele constrói grande parte dos seus hábitos com base na natureza, né? Naquilo que está inscrito na sua natureza de João de Barro. Enquanto que o ser humano não. Boa parte dos nossos hábitos são inscrições culturais, são construções culturais. Sempre podem se transformar. E mesmo as sociedades indígenas, as sociedades tribais, mesmo elas têm mudanças, não é? Mesmo elas são sociedades que têm dinâmica. Só que como são as sociedades que costumam ficar mais isoladas, às vezes as mudanças são mais lentas. Uma grande causa de mudança é o contato entre os povos, né? Então, a colonização, a construção, a dominação, o imperialismo, as guerras colocam povos em contatos e são grandes transformadores de cultura. Mas a própria cultura pode sofrer uma revolução ou uma lenta evolução, uma reforma, né? E se transformar aos poucos, né? Um exemplo que o autor dá as roupas que as pessoas usavam no século XIX, agora no Rio de Janeiro, não é? Um exemplo quando eu era jovem, mas faz tempo, no tempo do meu pai, da minha mãe, quando ele descreve o ritual para ir no baile, meu pai viveu isso, né? A roupa, o paletó, a gravata, né? Esse negócio de beber, para ter coragem de tirar a moça para dançar e chupar um chiclete para esconder o bafo, eu fazia isso, nossa turma fazia isso. A gente tomava o negócio para ficar corajoso, aí passava no bar, comprava house tem até hoje, né? Comprava o house mais forte que tinha para esconder o bafo, né? E ia lá para ter coragem de tirar a moça para dançar, né? Eu vivi um pouco isso na minha adolescência, né? Hoje em dia é diferente, né? Os jovens adolescentes são bem menos
bem menos tímidos, né? As meninas também podem tirar para dançar, as meninas podem pedir para ficar, não é? No nosso tempo, no meu tempo era mais difícil, mas ainda tem sofrimento, tem tensão, né? Porque tem amor, as pessoas não têm um amor, acontece, às vezes tem, né? No nosso tempo, enfim, mas mudou bastante, mas ainda tem os dramas, mas mudou bastante. E tá bom. É interessante que normalmente são os mais jovens que trazem as mudanças, né? E normalmente os hábitos são mais, os costumes são transformados, são flexibilizados muitas vezes, em matéria de costume sexual, de moralidade, né? São pelos jovens normalmente, né? E normalmente os jovens olham para nós e falam assim: nossa, como que você é careta, né? Eu mostro a música para os meus filhos: nossa, essa música aqui é super revolucionária. O pai, que careta, né? Você é careta, você é ultrapassado, pai. Isso aí é coisas antigas, assim. Mas eu gosto muito do exemplo do final do texto, que às vezes existem, como se diz aqui? Existem padrões culturais padrões culturais, valores culturais que são aceitos, mas as pessoas já não praticam mais eles no dia a dia. Isso em questão de moral e valores morais e valores de sexualidade é muito forte, né? E aí foi feita uma pesquisa no Brasil no começo dos anos 1970 sobre os hábitos, costumes das mulheres, e se descobriu que muitas mulheres elas não casavam virgens e traíam os seus maridos. E causou tanto escândalo a revista que publicou a pesquisa, que a revista foi apreendida das bancas. Porque as pessoas, elas já praticavam, já tinham um costume que era diferente dos padrões morais adotados oficialmente, formalmente. E aquela pesquisa tornou isso público, tornou isso patente, causou um escândalo. Alguns anos depois foi feita uma pesquisa semelhante, trouxe dados até mais fortes, né? Mais mulheres ainda não casavam virgens e traíam seus maridos, mas não causou o mesmo escândalo, porque já se flexibilizou um pouco os padrões culturais, ficou um pouco menos rígido os padrões culturais. Eu fico lembrando de um caso disso, né? Quando eu tenho 48 anos, então preciso fazer a conta. Quando eu era novinho, a gente sempre ouve conversa de pai e mãe, dos adultos. Eles acham que a gente não está ouvindo, mas a gente ouve. Eu sempre ouvia, ficava assim, com pulga atrás da orelha com as conversas. Tal casal, marido e mulher, óbvio, nasceu o filho deles. Nossa, mas quanto tempo faz que eles casaram? Faz tanto tempo, fazia a conta. Mas nasceu de 7 meses. Mas é prematuro. É prematuro, tá. Então todos os bebês que nasciam, eu escolhi minha mãe para falar, sempre falavam que era prematuro. Eu falei: nossa, todo mundo é prematuro. Até que um dia minha mãe falou assim: será que é prematuro mesmo? Eu falei: quer dizer então que tem gente que está casando e não está virgem, não é virgem mais, né? Que casou. Aí a gente vai ficando mais espertinho, né? O que acontecia? A menina ficava grávida, descobria com 1 mês, tinha sorte que estava grávida, aí organizava o casamento às pressas em 1 mês, casava, e aí 7 meses depois tinha um filho. Aí tu falava: mas é prematuro, aquele bebezão enorme, até quando aberto já, assim, mas era prematuro. Mas era uma forma de tentar manter os padrões culturalmente aceitos, né? Oficialmente aceitos, mais ou menos intocados, manter as aparências, mas as práticas já eram outras. Mais alguma coisa, gente, assim, do capítulo 5 que vocês querem perguntar? Ou comentar? Pode falar. O que não